Olá pessoal, saudações positivas para todos vocês que estão nos acompanhando nessa maratona que nós estamos realizando. Mais um vídeo que eu vou estar aqui postando para vocês com um conteúdo que com certeza vai agregar muito conhecimento para você que está interessado em montagem, manutenção de computadores, a parte de robótica. E hoje eu vou falar sobre segurança da informação. Vou mostrar para vocês uma ferramenta que auxilia muito na parte de redes. Quando se fala em segurança da informação, nós estamos falando em comunicação através dos dispositivos que nós temos, né? Seja ele desktop, seja ele notebook, celular. Então, nós vamos tratar desse assunto. Antes, eu quero agradecer mais uma vez você que está nos acompanhando através dos comentários, das postagens que vocês fazem, as perguntas que vocês fazem. A gente sempre dá um jeitinho de responder o mais rápido possível para você e preparar sempre um conteúdo que vai agregar na sua formação aí para que você conclua toda essa maratona observando os seus objetivos finais, tá bom? Vamos lá então? Preparando então esse conteúdo, qual que é o objetivo da nossa aula? Nós temos dois objetivos aqui. Nós temos o objetivo de apresentar a ferramenta chamada Packet Tracer, é uma ferramenta da Cisco, que é uma empresa mundialmente conhecida e solidificada no desenvolvimento de equipamentos responsáveis por transmissão de dados, né? E nós vamos falar também sobre alguns princípios de segurança de informação, entender os conceitos de segurança de informação e o que eu posso estar fazendo para ter uma maior segurança de informação. Nós temos em mente que nos próximos dias ou nos próximos meses o nosso contato acaba sendo muito mais através dos meios virtuais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos e informações que nós enviamos. Bom, qual que é o nosso índice de aula? Vamos fazer uma introdução aí sobre o Packet Tracer, vamos conhecer um pouquinho a tela inicial, ver algumas ferramentas, os componentes, e vamos trabalhar com uma topologia de forma virtual. Vou explicar o que é uma topologia, a gente vai criar juntos aqui, através de um tutorial que eu preparei para vocês, alguns conceitos de redes de computador. É lógico que, falando em redes de computador, o assunto é muito extenso, você tem que ter uma formação bem mais específica. Porém, eu tentei resumir aqui os conceitos principais para que você entenda como é que uma rede de computadores funciona. E depois nós vamos para os conceitos de segurança da informação. Minha perguntinha: você sabe o significado de rede de computadores? O que é uma rede de computadores? Se você for fazer uma pesquisa, estudando um pouquinho mais sobre o assunto, as redes de computadores, elas vêm das datas de história, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial nem tanto, mas já na Segunda Guerra Mundial, os computadores tinham uma função totalmente diferente dessa que nós conhecemos hoje, a não ser no caso da ciência, né? Os primeiros computadores eles tinham um tamanho enorme, isso daí vocês já devem ter pesquisado, já sabem, já devem estar por dentro. Mas a comunicação surgiu da troca de informações entre as bases militares e as estratégias que eram definidas por elas. E as universidades utilizavam essa rede de computadores logo após a guerra, porque acabou-se, no entendimento militar da época, o interesse, e aí os cientistas começaram a desenvolver tecnologias e começaram a fazer estudos que permitiram compartilhar essas informações utilizando esses computadores. E depois veio a evolução da informática, que nós já conhecemos através das transmissões de dados. O primeiro exemplo que eu gosto de citar sempre, né, nós falamos sempre de computador, mas nós compartilhamos informação desde os primórdios da humanidade. Compartilhar informação é você transmitir algo para alguém. Então a fala, ela é um meio de compartilhar informação, porque é o meu órgão emissor, que é a boca que vai emitir os sons, e depois eu tenho os ouvidos, que é o meu receptor. Então são os meus dispositivos de emissão e recepção. Na tecnologia isso não muda muito. Nós temos os componentes que vão emitir dados e vamos ter componentes que vão
receber os dados. Então, para entender o significado de rede de computadores, basta que nós lembremos sempre da possibilidade de transmitir dados através de um instrumento emissor e um instrumento receptor. Para entender esse processo de uma maneira mais prática, é lógico que nada mais fácil do que montar uma rede de computadores, sem dúvida alguma. Mas para montar uma rede de computadores eu preciso ter várias placas de redes, eu preciso ter cabeamento, eu preciso fazer a crimpagem dos cabos na sequência certa das cores. Então são certas etapas que num determinado momento, você fazendo os seus estudos num curso regular, você vai passar. A minha intenção aqui é que você entenda o funcionamento, veja de uma forma mais lúdica o funcionamento dessa rede de computadores. Eu vou colocar aqui então o Cisco Packet Tracer, como eu falei para vocês, é uma ferramenta que você acessa no próprio site da Cisco, e lá você clica também, processo que vocês já conhecem, né? A gente não precisa ficar se alongando muito nisso, mas se precisar de alguma ajuda, entra lá nos comentários, fala com a gente orienta. Então entrou no site da Cisco, clicou em download, verifica sempre a última versão mais atualizada. Um detalhe, essa versão atualizada que o Cisco colocou disponível para a gente, ela está vinculada a uma conta na web, que você pode fazer um treinamento Cisco. Lembra que eu mostrei há uns dias atrás, na nossa transmissão, a ferramenta do Tinkercad, que é uma plataforma online e que você faz lá o seu cadastro para ter acesso a toda a parte de estudos, a parte de desenvolvimento, correto? A mesma coisa funciona aqui no Cisco. A diferença é que o Cisco ele instala uma parte do aplicativo no seu computador, no seu dispositivo, e você tem uma outra parte que é o acesso ao treinamento online, tá? Então fez a instalação, o que é necessário? Com certeza você precisa fazer o seu registro, o seu cadastro, um e-mail e uma senha. Anderson, tem algum valor? Não. Os módulos de estudo básico que você vai encontrar lá, ele vai mostrar para você uma quantidade de horas e vai disponibilizar para você uma carga horária gratuita. Obviamente que existem também as parceiras, onde você pode escolher um determinado curso mais aprofundado, se você gostar do conteúdo de redes, e aí você vai se vincular a uma instituição. Se essa instituição tiver disponível conteúdo online, você estuda online. Se não, você faz um curso presencial, tá? Então lá no Cisco também existe essa possibilidade. Lembrando que dentro da nossa grade de montagem e manutenção robótica, do curso de hardware com robótica, existe um módulo específico de redes, de configuração de rede, montagem de rede, de estruturação da rede. Pensar numa rede de computadores, nós precisamos observar o conceito sempre da organização. Tá? A organização ela é fundamental porque você vai trabalhar ou com cabeamento, ou se for uma rede Wi-Fi, qual é o ponto de Wi-Fi, que é um outro assunto que a gente vai tratar mais em breve. A disposição desses computadores, desses notebooks que vão estar ali, e a configuração do servidor, que é a peça fundamental de distribuição ali de informações ou armazenamento de dados, tá bom? A gente vai iniciar então aqui agora com o aplicativo, tá? Vou tirar a tela aqui do lado e vamos lá. Aqui na minha área de trabalho, então, eu tenho ele já instalado, olha aqui, Cisco Packet Tracer. Vou acionar ele, vou dar 2 cliques nele aqui. Ele carrega para mim aqui na minha área de trabalho. Bom, o Cisco Packet Tracer, ele é uma ferramenta muito simples de utilizar também, como todas as outras ferramentas que a gente tem observado. Na parte de cima vem os menus, padrões, aqui os atalhos rápidos para salvar, abrir pasta, imprimir, as ferramentas de zoom, ferramentas de seleção, informações de movimentação do mouse. Ele não tem tanto segredo, é muito simples. O bom da área de tecnologia é que cada vez mais
nós temos softwares de interação que permitem com que a gente manipule os dados de uma forma mais tranquila, que a gente utilize o programa de uma forma mais tranquila. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é um procedimento de uma montagem de uma rede, vamos simular uma rede, onde nessa rede nós vamos ter um servidor, e esse servidor vai permitir dar nomes às máquinas, dar números IPs, que a gente chama de IP fixo ou IP dinâmico, e vai permitir também que essas máquinas acessem uma página que está hospedada nesse meu pequeno servidor. Tá? Então vamos lá. Aqui embaixo, a primeira coisa que eu vou observar, olha só, aqui no meu canto esquerdo são os meus componentes. Então aqui no canto esquerdo da tela, lá no cantinho esquerdo, perto do botão iniciar, eu tenho Network Device, eu tenho os meus componentes, que são os servidores, computadores, certo? Eu tenho aqui o cabeamento, as conexões, a nuvem para simular um acesso externo, os meus roteadores, os meus switches, tá? Então todos os componentes de uma estrutura de rede estão disponibilizados aqui para mim. Então vamos colocar aqui um switch. E aí eu vou colocar também, tá vendo? Clique e arrasta, o switch aparece. Quando eu encosto no switch aqui, ó, ele vai me dar as informações, padrões desse switch, quantas portas ele tem, quais estão conectadas ou não. O endereço MAC, que a gente aprende também, que é um endereço teoricamente único de cada hardware, que é conectado numa rede, por isso que fica fácil a localização de onde uma informação vem, é um assunto também ali para a parte de segurança de informação. Então eu incluí aqui um switch, eu vou fazer a inclusão agora de um computador, vou puxar um segundo, vou puxar um terceiro, vou colocar 5 máquinas aqui. Vamos começar com uma rede de 5 máquinas. Vou dar um zoom aqui, olha só, para ficar mais fácil a visualização. Vim aqui na parte de cima, coloquei o zoom. Vou pôr o switch mais aqui no meio. Automaticamente, quando eu estou colocando os PCs, ele já vem colocando aqui embaixo uma numeração. Tá? Essa numeração é para identificar os PCs. Eu vou colocar agora aqui na parte superior um servidor. Servidor, vou dar um clique nele lá embaixo, um clique nele aqui em cima. Então eu tenho um servidor, eu tenho um switch e eu tenho 5 PCs aqui embaixo. O que eu preciso fazer? Eu preciso interligar esses componentes, né? Eu preciso desses dispositivos. Eu vou fazer isso através do cabeamento. No estudo de redes, quando nós nos aprofundamos no estudo da rede, nós vamos aprender a evolução dos cabos, os tipos de transmissão, para que serve cada tipo de cabo, para cada tipo de dados que esse cabo vai transmitir. Existe uma sequência e existe um padrão de cores a ser utilizado, então existe todo um conceito. Não é simplesmente pegar qualquer cabo e ir colocando uma ponta lá e fazer a ligação, né, a conexão com os dispositivos. Não vai funcionar assim. Existe toda uma configuração. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é conectar esses dispositivos. Eu vou vir aqui embaixo nesse símbolo aqui de raiozinho, vou dar um clique nele, tá? E vou utilizar aqui a conexão padrão, que é essa linha preta que eu tenho aqui. Vou clicar aqui fora, ó. Dar um ESC aqui, pronto. Dei um ESC, ele voltou normal. Então eu tenho aqui, ó, a linhazinha preta. Existem outras funções para cada uma dessas cores que você tem aqui, tá? Existe também se eu utilizar aqui o flash, ele vai automaticamente tentar diagnosticar qual que é o cabeamento que eu vou utilizar, mas não é o intuito desse conteúdo que eu estou passando para vocês. Então vamos lá. Cliquei aqui então no cabinho preto para facilitar. Vou clicar no dispositivo. Cliquei no primeiro PC. Aqui no PC ele vai me mostrar as portas que eu tenho de comunicação. Olha lá, esse PC ele possui uma USB 0, uma USB 1. E eu vou clicar na porta de rede, que é chamada de Fast Internet. Vou dar um clique nela.
e agora eu vou ligar ela no switch. O switch é quem vai fazer a comunicação. Eu vou colocar ele aqui na porta 2. Tá? Por que eu vou deixar a porta 1 livre? Porque eu vou conectar nela o meu servidor. Então, vou clicar aqui, porta 2. Já vou pegar aqui, então, para não esquecer, o meu servidor, tá? E vou conectar ele, vou lá no fiozinho preto, vou conectar o servidor na porta Fast Internet, no meu switch, na porta 1. Olha, a porta 2 já não está mais aparecendo aqui. Por quê? Porque ela já tem um cabo conectado nela. Então, eu vou conectar ele aqui, ó, na primeira. Anderson, por que você está conectando ele na primeira? Eu não posso conectar em qualquer uma outra? Pode, mas por organização, por nomenclatura, por padrão, a gente deixa sempre ele na porta 1. Porque você há de concordar comigo que pode acontecer que você tenha sido contratado para trabalhar numa empresa e você está pegando o serviço que foi iniciado por uma outra pessoa há um determinado tempo. Então, se você segue esse padrão, se a pessoa seguiu esse padrão, fica fácil você identificar o fluxo de dados que você tem de conexões, tá bom? Vamos continuar conectando então os outros? Vou pegar aqui o PC1 aqui agora, então vou pegar o cabo, clico no PC, Fast Ethernet, clico no switch, próxima porta. E o procedimento se segue para todos os outros. Então vamos terminar de conectá-los. Clico no dispositivo, porta Fast Ethernet, clico na porta que está disponível e aí eu já tenho a conexão. Observa que enquanto eu faço a conexão, existem bolinhas que estão laranja e existem as setas que estão identificando o fluxo de informação de acordo com as conexões que eu estou fazendo. Tá? Então, o próprio sistema, o Packet Tracer, ele vai fazer testes. Olha lá, já ficou verdinha. Então, ele está testando aqui o cabo, se está conectado, se está passando energia básica. Não está transmitindo dados porque eu não configurei ainda essa transmissão. Então, ele simplesmente está transmitindo o sinal entre o dispositivo switch e o servidor. Olha só, por que eu tenho que usar o switch? Por simples entendimento. O servidor ele vai ter uma porta de comunicação de entrada ou uma porta de comunicação de saída. Essa porta de comunicação geralmente é a minha placa de rede, a minha entrada ou saída de dados. Tá? Eu posso ter duas placas de rede no servidor, posso ter 3, 4, depende da placa-mãe ou depende dos slots off-board que eu posso ter. O switch, eu posso ter várias portas de comunicação. 4, 8, 16, 24, como é esse aqui, certo? Então, eu posso conectar muitos dispositivos. Bom, fiz então aqui a parte física. Essa é a parte que nós chamamos de estrutura física. Essa topologia que nós estamos trabalhando aqui, ela é composta então por 5 computadores, um switch e um servidor. Vamos começar a configurar agora o servidor. Para configurar o servidor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse servidor dê nomes para essas máquinas e ele identifique esses nomes. Então, ele vai dar o nome e ele vai identificar. Então, eu vou vir aqui em cima no servidor, vou dar um clique nele, o aplicativo vai mostrar para mim aqui a característica física desse servidor. Vou vir aqui em desktop, ó, versão desktop, que é a minha área de trabalho da máquina. Vou clicar aqui em IP, vou definir um IP fixo. O IP fixo é um número de identificação. Vou colocar aqui, ó, 200.200.200.10. Esse número identifica essa máquina na rede. É o número de identificação estático, fixo, do meu servidor. Ok? Vou fechar ele aqui. Vou abrir aqui novamente o desktop. E vou agora em serviços. O primeiro serviço que eu vou determinar, o que é um serviço no servidor? O servidor, como o nome diz, ele serve. Ele serve para quê? Para disponibilizar serviços. Os serviços são todos esses que estão disponibilizados aqui do lado. O primeiro serviço que eu aciono neste servidor, eu chamo ele de DHCP.
O serviço de DHCP, ele dá nomes, identificações para todos os dispositivos que são conectados na rede, para você ser localizado. Então, olha, o meu computador tem um número tal, ou ele tem um nome tal, e ele vai ser localizado através desse número ou desse nome. Então, nós vamos definir aqui o servidor DNS, aquele número que eu tenho definido no meu servidor, que é o número IP 200.200.200.10. E vou salvar essa informação. Cliquei no salvar, ele vai atualizar a minha listinha aqui embaixo. Tudo bem? Vou fechar ele aqui só para localizar as informações que estão aqui embaixo. Vou confirmar aqui os meus computadores, está tudo verdinho ainda, o sinal básico está sendo transmitido. O segundo serviço que nós vamos determinar é o serviço de DNS. O serviço de DNS, ele dá nomes aos componentes conectados, às páginas, aos IPs que eu vou ter de informação. É um servidor de nomes, tá? Vou acionar esse servidor de nomes aqui e vou colocar um nome, por exemplo, servidor.com.br. A qual endereço ele está vinculado, esse nome, servidor.com.br? Ao 200.200.200.10, certo? Vou adicionar ele aqui na minha listagem. Outra configuração que eu vou fazer aqui para o nosso teste vai ser o HTTP. Quando eu digitar, né, quando eu for fazer o teste no navegador aqui do PCzinho, ele vai me levar para uma página que está armazenada aqui nesse servidor. Então, nós vamos aqui no HTTP. Aqui no HTTP, a única coisa que eu vou fazer de alteração é no arquivo index.html. Aqui eu abro um espaço para comentar sobre a parte de desenvolvimento web. Então, quando você desenvolve páginas para a internet, existe um arquivo padrão, que é chamado geralmente de index.html, que ele é acessado através desse endereço que você digita, www. Alguma coisa. No nosso caso aqui é servidor.com.br. Então, eu vou alterar, vou editar o que tem nessa página. Então, essa aqui é uma linguagem de programação de uma página web, uma página feita em HTML, o mais básico do básico. Então, perceba que a programação está muito ligada até mesmo dentro da configuração do servidor. Por quê? Porque com essa configuração básica eu consigo fazer um teste. Se o serviço de vinculação DNS, se o serviço de DNS está funcionando adequadamente. Eu vou só mudar aqui o texto, de onde está escrito aqui, Welcome to Cisco Packet Tracer, e vamos mudar aqui agora para uma outra opção. Eu vou colocar aqui, olá, estamos estudando redes e redes e segurança digital. Então, nós vamos digitar isso aqui. Olá, estamos estudando redes de segurança digital. Vou salvar. Vou salvar. Ele pergunta se eu desejo salvar mesmo. Ok. Terminou o serviço aqui? Não, eu acabei de fazer a configuração básica do servidor. Eu preciso fazer com que essas máquinas agora recebam os nomes que estão determinados no servidor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em cima da máquina, do terminal, vamos chamar eles de terminal, vou aqui em Desktop e vou em IP Configuration. É o mesmo processo feito na máquina. Para quem já tem uma certa noção aí de redes, está vendo que o procedimento aqui dentro do simulador é o mesmo. Ele está como estático, ou seja, eu posso digitar um número. Eu vou mudar para DHCP e vou aguardar. Olha lá, ele pegou o IP. O IP foi inserido com sucesso. Então eu tenho aqui a primeira máquina já com IP. Vou fechar. Vou fazer a mesma coisa na segunda. Desktop, DHCP, ele vai ver qual que é o número que está livre na rede. Olha lá, número 2. Está tudo ok. E vou fazer isso para todos os meus dispositivos. O DHCP, ele faz então essa numeração automática dentro de uma faixa de IPs. E essa numeração vai ser a identificação
que você vai ter dentro do servidor de dados de internet e assim por diante. Qualquer tipo de dispositivo conectado numa rede, ele tem que ter uma identificação. Então esse é o processo mais simples de transmissão de configuração de identificação. Vamos fazer um teste agora, vamos ver se o meu servidorzinho está funcionando lá. Vou abrir qualquer um dos terminais, vou aqui em desktop. Dentro de desktop, vou vir aqui, ó, web browser. Qual que é o meu endereço lá que eu cadastrei? Servidor.com.br. Clico em Go, olha a minha página aqui, ó. O HTML lá, o código, ele cria essa páginazinha padrão. Olá, estamos estudando redes e segurança digital. Então, as máquinas estão recebendo IP, elas estão acessando a página que está aqui dentro do meu servidor. Essa é uma topologia mais simples, é o conceito fundamental que nós temos com relação a redes de computadores. Tá? Queria mostrar então para vocês essa ferramenta e ela está aqui, tem muitas outras opções para você colocar um switch ligado a outro switch, fazer cascateamento, e aí é o processo mesmo de seguir a sequência, tá, das tarefas que você quer trabalhar. Tá? Vou pegar aqui um outro switch, colocar um aqui do lado para uma outra topologia chamada estrela, aí eu vou fazer a conexão de um switch que está ligado ao servidor para esse switch. Mesmo processo, tá vendo que o processo é simultâneo não, é sequencial, não tem muita diferença. Liguei nas portas 1 de cada um, ó, ele vai fazer a verificação padrão, vou pôr um do lado de lá, um do lado de cá, simulando então que eu tenho aqui, ó. Sempre eu vou ter um switch padrão. Eu poderia ter um outro switch aqui embaixo ligado a este switch para poder fazer a ligação dos PCs na parte de baixo, tá? E vai ser o mesmo processo, vai pegar o computadorzinho, ou o notebook, ou o laptop. Perceba que tem vários dispositivos aqui, tem até Smart TV, tem agora nas opções para você fazer os testes e ir se integrando um pouco mais na rede de computadores. Olha lá, coloquei um computador na rede, mas ele não tem ainda aquela configuração, né? A configuração do número IP. Então vou lá, dou o DHCP, ele vai entrar na rede, ele vai procurar as informações e aí ele vai, pronto, ó, pegou lá uma numeração de IP com base no meu switch, com base no switch que está ligado dentro da rede, e aí eu tenho que fazer outras configurações aqui agora para esse switch ter acesso a esse servidor e ter acesso aos dados aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês era justamente o uso da ferramenta, os conceitos fundamentais aí de cada item inserido. Para você apagar um item, basta clicar em cima e clicar em Delete. Depois ele assume o Delete como padrão e está feito, tá bom? Vamos dar sequência então no nosso conteúdo? Então agora nós vamos dar continuidade e eu vou falar sobre segurança da informação. Você sabe o significado de segurança da informação? Proteger os seus dados, proteger aquilo que você transmite e ficar atento àquilo que você recebe de informação no seu dispositivo. E aqui eu não vou me limitar apenas aos desktop, aos notebooks, até o seu próprio celular, que hoje é o dispositivo de maior facilidade e grande manuseio dos usuários. Então, o significado de segurança da informação, ele tem que ser amplamente explicado com, primeiramente, o que é. Tá? Para entender o significado, o que é a segurança da informação? A segurança da informação, ela está ligada diretamente à proteção de um grupo de informações. Então, eu tenho que proteger os meus dados, proteger as informações de um determinado indivíduo ou de uma determinada organização. E os dados de cadastro, dados pessoais, arquivos que são utilizados nessa empresa ou por essa pessoa. Então, o conceito, né, o que significa, está muito associado à proteção, a como proteger essas informações
seja do usuário, seja da empresa. Dentro da segurança de informação, nós temos 5 propriedades básicas que devem ser avaliadas. Essas propriedades são confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Então, são 5 pontos que nós estudamos dentro da segurança da informação que permitirão que esse dado está seguro. Essa informação ela é verdadeira, ela é confiável, ela é íntegra, ela está disponível, ela é autêntica e ela é legal, ela está amparada dentro dos recursos da lei. Existem na nossa legislação e no mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, leis específicas para essa transmissão de dados, para armazenamento de dados, para disponibilização desses dados, para confiabilidade desses dados. Então, essas propriedades aqui, elas que vão determinar as características, ou melhor, elas determinam as características da segurança da informação. Então, primeira coisinha que eu tenho que observar aqui, vamos lá, já direto para as dicas para a gente poder ter uma segurança de informação. Eu tenho que me perguntar, eu solicitei isso? Eu pedi isso que estão me mandando? Então, por exemplo, um determinado e-mail que você tem, ou você recebe mensagem de alguém que você nunca conhece, e nessa mensagem vem um link. Isso, se você clicar nesse link, ou você clicar na foto, ou no áudio que te mandaram, se você não conhece, você está correndo um risco muito grande. A curiosidade é a primeira falha no serviço de segurança digital. Então, as pessoas que querem transmitir vírus ou querem acessar os seus dados, a primeira tentativa é gerar a curiosidade. Deixa eu mandar algo aqui, veja o que aconteceu no acidente tal, ou como as últimas notícias, né? Conheça a lista de pessoas que estão doentes pela doença X. Isso desperta curiosidade. Então aí você vai lá, clica, e aí ele fala, olha, para ter acesso a tal coisa, faça o passo tal, e aí vai te envolvendo no assunto. É muito mais uma questão psicológica do que tecnológica, a questão da segurança da informação, tá? Muito mais psicológica do que tecnológica. Não abra links suspeitos. Observe que os links eles são enviados de diversas plataformas, tá? Então tem que ter uma atenção especial, porque ele vai te levar para um site que não tem nada a ver com aquilo que você está relacionado. Existem pessoas especialistas em clonar os sites, principalmente site de banco, principalmente sites de benefícios que o governo possa ter. Ele manda para você, olha, clique aqui para ter o último extrato do seu FGTS. Então as organizações, as instituições, elas tomam muito cuidado no enviar dados para os seus clientes ou afiliados para que não ocorra essa situação de você ter as suas informações transmitidas de forma errada. Então, quando o vírus for instalado na máquina através desse acesso, a pessoa vai ter acesso a todos os dados, programas. Se você utiliza para transação bancária também, ele vai ter acesso a essa informação. Outra coisa importante com relação aos e-mails. Quando a gente recebe um e-mail, a gente tem que prestar bastante atenção em quem está mandando. Volta para aquela primeira pergunta. Eu solicitei alguma coisa para alguém? Eu fiz o meu cadastro? Hoje a gente tem que observar que todo site que você visita tem um assunto que te gera curiosidade e você quer se aprofundar nele depois, ele pede para você fazer um cadastro. Mas tem muitos casos em que as pessoas, por exemplo, aqui como na imagem que eu coloquei para você, a pessoa simplesmente copiou o conteúdo da operadora e está mandando a conta digital para alguém, certo? E o remetente não se preocupou nem em mudar o endereço de e-mail. E aí ele vai mandar pensando que você vai clicar ali, vai mandar os dados, e aí o código de barras que está inserido dentro dessa fatura virtual está vinculado à conta desta pessoa, né? E aí você acaba perdendo dinheiro por besteira, por, digamos assim, um outro ponto que se aproveitam muito além da curiosidade é a pressa, a necessidade de resolver as coisas logo. Então vou pegar, acessar, vi o logotipo ali, olhei por cima, imprimir,
peguei, vou lá pro aplicativo, pago, pronto, o dinheiro já está pago, a conta já está paga. Aí você vai ver a prazo de vencimento depois, estão te ligando falando que a conta não foi paga. É aí que você vai olhar com calma o e-mail, aí você vai prestar atenção aos detalhes. Então a pressa, ela com certeza também contribui para que a segurança digital deixe de existir. Então, muito cuidado ao fazer qualquer procedimento online. Nunca abra anexos desconhecidos. Então, não são somente os links ou as imagens, os arquivos em anexo. Olha, estou enviando para você o modelo padrão da sua declaração de renda. Os arquivos que você pode estar recebendo ser um arquivo executável disfarçado que instala automaticamente coisas no seu computador, não só no computador, no seu celular também. Clone seu celular, então muito cuidado. Verifique a confidencialidade das informações. Tá? São informações confidenciais que você tem acesso com aquela pessoa. Liga para aquela pessoa, pergunta para aquela pessoa, chama ela num chat de mensagens. Olha, eu posso confiar nisso aqui que você enviou? Do que é especificamente. Ser cauteloso não significa ser chato. Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Olha, o Anderson, pô, me ligou para saber disso aqui. Claro, eu tenho dados importantes. Me mandou uma mensagem para confirmar, ou se eu acabei de ter a conversa com a pessoa, sem problema algum. Mas é importante tomar bastante cuidado com os arquivos compactados, os arquivos executáveis, como no exemplo aí no slide eu coloquei lá, extensões como exe, .bat, .rar, .zip, tá? Porque eles podem armazenar arquivos, comandos maliciosos. Verifique o domínio de sites, tá? No exemplo que eu estava fazendo com vocês lá no Packet Tracer, você percebeu que a gente coloca nomes, tá? Esses nomes dos sites são domínios. E esse domínio ele tem um endereço. E você viu lá no meu servidorzinho que eu coloquei lá, servidor.com.br. Então existe um domínio na internet. Para você ter um domínio na internet, você tem que ter um endereço. Já o e-mail ele tem um arroba que separa, tá? Então verifique o domínio, verifique se está correto, se é o do seu banco mesmo, qual que é o endereço correto, porque a imagem ali embaixo mostra para você que uma informação seria uma ação requerida pela Apple. Só que o endereço que está marcado ali não é o da Apple. Então ele usa o nome da Apple várias vezes, mas o endereço de identificação não é o da Apple. Novamente é para pegar você na distração. Coloco lá em cima lá o título falando que é da Apple, que é para você fazer uma determinada atualização, que está sendo feita uma requisição de endereçamento, mas o endereço não é da Apple. Aí você clica, você faz o procedimento e você tem um problema seríssimo, tá bom? Muito cuidado aí, então, com os sites falsos e o uso dos domínios de links na internet. Falando de dispositivo móvel, né? Seu celular, mantenha sempre seus aplicativos e dispositivos atualizados. Muitas vezes eu tenho contato com as pessoas que, olha, Anderson, meu celular aqui está dando problema. Você trabalha com informática, né? É igual médico. A pessoa vai até você ali, tudo bem, doutor, eu estou sentindo tal coisa, que é uma consulta ali. Com a gente que trabalha com informática também não é muito diferente. Então, você trabalha com informática? Então, o meu celular aqui está lento, o que pode estar acontecendo? Eu pego o celular da pessoa, a primeira coisa que eu vou olhar é se as atualizações do sistema dela estão executadas. Aí aparece a mensagem lá, aguardando para fazer a atualização, ou a atualização foi suspensa. Então tem que ter um tempo e tem que fazer essa atualização do sistema. Mas Anderson, pode correr o risco de travar o meu celular, de eu perder tudo. Olha, o risco que você corre de travar o seu celular ou de perder tudo é não fazendo a atualização. Então, a atualização é possível reverter o processo de atualização e voltar o dispositivo para o padrão de fábrica, que é quando ele sai zerado, sem configuração nenhuma. Agora, você tentar recuperar dados do aplicativo do cartão que você utiliza do banco,
já vai levar um pouco mais de dor de cabeça, porque você não fez a atualização de segurança que você deveria fazer. Então, não importa quantas vezes o aplicativo que você usa precisa ser atualizado, faça a atualização. Nós estamos trabalhando com o sistema, e o sistema, eu já expliquei para vocês, que é uma linguagem de programação em que o dispositivo executa aquilo que é dado a ordem. Então, se na lógica da programação faltou alguma coisa, que precisou ser incluída logo depois, então eu tenho que fazer a atualização desse sistema, tá certo? Cuidado com os downloads que você faz. Os downloads que você faz, você tem que ter atenção na hora de escolher o site, a fonte que você vai fazer o download desse site, para tomar cuidado com os arquivos mal intencionados que podem destruir a sua máquina. Então verifique exatamente qual que é o arquivo que você está baixando, né? Não vá confiando em qualquer primeiro site que aparece lá no seu buscador, não. Leia com calma, busque informações. E qualquer dúvida, chame um técnico responsável. Para quem está acompanhando os vídeos aí, né? Quem está assistindo, está acompanhando essa maratona toda nossa, eu tenho passado todas as dicas de técnicas de manutenção, de reparo, conceitos de softwares aí. A gente já teve lá no começo, né, a manutenção preventiva em hardware e software. Então, torne-se um profissional qualificado. E não tem idade, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Se tiver pais me ouvindo aí, não tem idade para você conseguir uma atividade de técnico de hardware, de software. É uma área muito, digamos assim, receptiva a qualquer idade. O que é importante aqui, que conta aqui, é você fazer um excelente trabalho, é você ser atencioso, é você ser uma pessoa íntegra naquilo que você está transmitindo de informação. Então, para você que é usuário de dispositivos que transmite as informações, se está com algum problema, não sabe resolver, procura um técnico, pergunta. É muito melhor perguntar do que causar um dano e prejudicar todo o dispositivo, tá? Vai fuçando, aí já não lembra mais qual foi a configuração que colocou, e aí a gente tem um problema maior, tá certo? Bom, conclusão de tudo isso. Nós aprendemos então a utilizar a ferramenta Packet Tracer com um conceito de topologia bem simples, bem básica, ligando diretamente um servidor a um switch, e esse switch ligando a 5 computadores. Fizemos a configuração de DHCP, fizemos a configuração de DNS, fizemos aí o teste utilizando o navegador da própria maquininha. E também passei aqui rapidamente algumas dicas e orientações sobre segurança da informação, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Continuem acompanhando as nossas programações através das nossas redes sociais. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, muita coisa boa para que a gente possa ajudar você a se profissionalizar, a conseguir ter um emprego que você deseja, ou então ser um empreendedor, abrir o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio. Muito obrigado, um forte abraço, saudações positivas sempre para todos vocês. Até mais!